Jesus Cristo, eu gostaria de convidar você, nesse instante, a falar com Deus. Peça assim: Deus, fale comigo, me instrua na tua vontade. A tua palavra vai ser lida, mas eu rogo que o teu Espírito me dê entendimento, não só do que vai ser lido, mas que eu tenha condição de praticar. Me ajuda a não ser apenas um ouvinte, mas a ser praticante da tua palavra. Oremos. Ó Deus bendito, santo é o Senhor, muito digno de ser louvado, terrível, temível, e nós te adoramos, pois só o Senhor é Deus. E agora pedimos que na leitura da tua palavra o teu Espírito Santo fale conosco. Afasta tudo aquilo que atrapalha o entendimento, afasta tudo aquilo que tira a atenção que devemos à tua palavra, e ajuda-me, Deus, a expor corretamente o texto sagrado. Que o teu Espírito Santo pegue essa palavra e aplique aos corações, e que assim a tua igreja, o teu corpo seja edificado. Oramos, meu Deus, por aqueles irmãos que aqui estão, amigos. Oramos por aqueles que não puderam vir. Pedimos que o Senhor fale ao coração daqueles que não quiseram vir. Que o Senhor desperte-os, Deus, para caminhar contigo. No nome de Jesus Cristo. Amém. Estava aqui e pediu para que eu trouxesse a mensagem nesse dia, dando sequência aos estudos. E pela graça de Deus, assim, acolhemos o seu pedido e vamos hoje transmitir a Sagrada Escritura, a palavra do Deus vivo, na última carta às 7 igrejas, que está lá no livro de Apocalipse, capítulo 3. Mas eu não quero começar por essa carta. Então, sabe que a gente vai para lá. Vamos começar em Romanos 12. Pastor, você não vai pregar Apocalipse? Vou. Vamos passar primeiro em Romanos. Vamos dar uma voltinha antes. Romanos 12. Versículo 11. Romanos 12, versículo 11. Palavra de Deus na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo de número 11. Os que tiverem a versão revista e atualizada, João Ferreira de Almeida, leiam comigo. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Mais uma vez, versículo 11. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Irmãos, eu sempre gosto de iniciar nossas mensagens com uma reflexão que esperamos durante a mensagem ela seja dirimida, que você tenha algumas respostas ao final. E a reflexão que eu quero fazer nesse início, para que você pense, durante a mensagem você esteja analisando a tua vida e a palavra de Deus que vai ser lida, você se julga alguém fervoroso de espírito? Você é aquela pessoa que é quente, que ama a Deus intensamente, que vive intensamente a palavra de Deus? Ah, pastor, mas tem que ser desse tanto? A gente vai ver. A gente vai ver. Mas eu quero que primeiro você faça uma análise de como está a tua vida. Se você é alguém fervoroso, ou se você acha que mais ou menos está bom. Ah, pastor, não quero ser como daqueles fanáticos. E sabe o que ele julga de fanático? A pessoa que ora bastante. A pessoa que lê bastante a Bíblia, para alguns é fanático. Gente de dentro da igreja que julga os outros crentes por lerem bastante e orar bastante. Será que está correto isso? Ah, pastor, mas eu não quero ser daquele jeito. Eu quero ser uma pessoa popular. Eu quero ser uma pessoa normal. Ué, o outro não é normal só porque ora e lê?
Não poucas pessoas hoje estabelecem o cristianismo segundo o seu parâmetro, segundo aquilo que lhe interessa, segundo aquilo que ele ou ela estabeleceu. Eu quero ser crente assim, se for desse jeito eu não sou. Meu querido, meu irmão, minha irmã, nossos amigos, em nenhum lugar da Bíblia está falando, você estabelece o que você quer. O que tem que estabelecer o parâmetro na nossa vida é a palavra. Não é a gente definir a palavra, o que ela deve ser. É a nossa vida se amoldar à palavra de Deus. E quando o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, cerca de 40 anos antes de Apocalipse, e ele já faz esse alerta, é para que nós, a igreja da época, e nós hoje, tenhamos esse alerta também. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Agora vamos para Apocalipse, capítulo 3, versículo 14. Apocalipse, capítulo 3, versículo 14. Apocalipse, capítulo 3, versículo 14 em diante. Vamos ler do 14 até o 22. Assim diz a palavra do nosso Deus. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheça as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem me deras fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. Nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrependa-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Meus queridos, essa é a 7ª carta. Conforme o reverendo Anísio pregou, e eu concordo plenamente, ele não estava se referindo só àquelas igrejas da Ásia. Você pode ver, olha, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Há um tempo atrás, nós fizemos um estudo aqui na Escola Bíblica Dominical sobre Apocalipse. Caminhamos capítulo por capítulo, analisando pelo menos os principais versículos. E agora o pastor Anísio me incumbe dessa carta, especialmente da igreja de Laodiceia. Quando eu fui estudar, olhando para o texto sagrado, mas também para aqueles que já interpretaram esse texto sagrado, veio bastante susto para mim novamente. Porque a palavra de Deus é rica, e apesar de já ter estudado bastante esse texto, Deus me trouxe algumas coisas novas que eu não tinha atinado ainda. Alguns comentaristas colocam da seguinte forma, que as cartas das 7 igrejas, 2 delas foram só de elogios. 4, havia elogio, havia uma correção e havia também uma promessa. Mas essa 7ª aqui, especialmente, ela é só correção.
promessa no final? Tem. Mas é uma carta exortativa. E ele não coloca, olha, tem um pessoal assim, mas tem um pessoal que foi diferente. Não, ele coloca tudo como se fosse um só. O texto bíblico não nos informa isso, mas eu acho importante essa informação histórica, porque ela nos contextualiza daquilo que os receptores dessa carta na época sabiam. Onde estava Laodiceia? Laodiceia era um lugar de trânsito, de muito comércio. Era uma cidade comercial forte da época. Alguns falam que ela tinha 250 mil habitantes. Era um lugar próspero. Segundo alguns historiadores, por volta, ela foi destruída 2 vezes por terremoto. Em um dos terremotos, o governo romano não mandou ajuda. Mas no outro terremoto que teve, tamanha riqueza que o pessoal tinha, quando ela foi destruída, o pessoal reconstruiu do seu próprio bolso. O imperador romano queria mandar dinheiro, eles não aceitaram, falaram, não precisa não, que a gente dá conta de reconstruir. E reconstruíram. Ela estava situada numa situação interessante, tinha Hierápolis e, se não está enganado, Decápolis, 2 cidades perto, que uma tinha águas termais, bem quentes, e outra água fria. Mas quando as correntes chegavam para Laodiceia, a água já estava morna. Então ela era banhada por uma região onde havia bastante água morna. Grava isso. Essa prosperidade material daquela cidade ela tinha algumas peculiaridades. Por exemplo, ali, segundo a história também, era considerado um polo da medicina, especialmente no que se refere aos olhos. Eles tinham criado ungüentos e pós que passavam nos olhos e melhoravam. Porque era muito comum problema óptico naquela época, problema nos olhos naquela época. Era também um lugar que produzia bastante tecido. Segundo alguns especialistas, tecido preto. E que era bastante procurado e vendido. E tudo isso gerava para aquela região uma alta circulação de dinheiro. E não poucas pessoas prosperaram com essa circulação de dinheiro. E essas pessoas estavam onde? Só na cidade? Não, dentro da igreja. Dentro da igreja. Aí você começa a entender por que ele fala de colírio, por que ele fala de vestes, por que ele fala de mornidão. Lendo só o texto, dá para entender isso também. Mas quando você se situa para que igreja ele está se referindo e o que acontecia naquela cidade, parece que as coisas ficam mais claras. O nosso Senhor Jesus Cristo começa essa carta dizendo: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve, estas coisas diz o Amém, aí com letra maiúscula, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Quem é esse? Jesus Cristo. Jesus disse que ele é o alfa e o ômega, o início e o fim, o início e o fim. O próprio Senhor Jesus Cristo está falando, eu digo isso, eu falo isso para vocês. E ele começa falando, conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Lembra das termas? Que a água chegava em Laodiceia morna? Jesus usa exatamente essa figura para falar do estado espiritual daquele povo. Meus irmãos, qual de vocês gostaria de beber um copo de água morna? A maioria de nós já descobriu que a água morna é para causar vômito. Que a água muito quente também não é apropriada para beber. A água em temperatura natural ou um pouquinho fria é ideal para tomar. Nessa época de frio, banho frio também não é agradável, bom é um chuveiro quente. E aqui o Senhor está falando, olha, conheço as obras de vocês, que nem és frio, nem quente. Quem me dera fosses frio ou quente. Assim, porque és gordo, nem és quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Quando você pensa em vômito, ainda que essa imagem seja um pouquinho repugnante para alguns, pensa que antes havia ingerido. Lembra disso? Tem como você vomitar algo que você não ingeriu?
Em outras palavras, Jesus Cristo está falando, vocês estão dentro de mim, mas eu estou querendo lançar para fora. Ah, nossa, pastor, está escrito aí na tua Bíblia, está na minha também, é só você querer ler. Ah, pastor, não gostei desse texto. Filho, se Deus está falando no teu coração, recebe. Fica bravo com Deus nem comigo. Recebe. Porque Jesus está falando, vocês estão dentro de mim, mas o que vocês estão fazendo está me levando a uma coisa tão repugnante que eu estou a ponto de lançar vocês para fora. Pastor, uma vez salvo, salvo para sempre. É isso que diz nossa doutrina. Mas eu não sei se você é um salvo. Eu não sei se você é uma salva. E talvez nem você está sabendo por causa do jeito que você vive. Porque o testemunho do Espírito, de que o Senhor testifica com o nosso Espírito que somos filhos deles, é mais claro para aqueles que estão vivendo em comunhão. Para aqueles que não estão, fica mais difícil. Para aqueles que não estão nem aí, ele nem percebe. E para aqueles que se deixam esfriar, fica pior ainda. Irmãos, uma vez eu analisei aqui na igreja o quanto a Bíblia fala da gente não fazer uma coisa. E quando ela fala para não fazer, é porque a gente tem a tendência de fazer. Por exemplo, quando a Bíblia fala, não apagueis o Espírito, é porque eu e você temos a tendência de apagar o Espírito. Quando a Bíblia fala para a gente amar, é porque eu e você temos a tendência de não amar. Quando a Bíblia diz para eu e você sermos fervorosos, é porque a gente tem a tendência de não ser fervoroso. Quando a Bíblia fala que é para eu e você sermos zelosos, é porque a gente tem a tendência de não ser zeloso, de ser relaxado. E eu não posso me enganar, achar que com todo mundo vai acontecer menos comigo. Não posso. Porque a palavra de Deus que foi para eles é a palavra de Deus que é para mim e que é para você. Quando o Senhor diz aqui, ó, assim, porque és morno e nem és quente nem frio, você tem que responder, Senhor, será que é comigo? E o que é mornidão? O que é mornidão? Mornidão é quando você se entrega e confia na sua autossuficiência. Quando você se basta. Quando o teu cristianismo é meramente intelectualizado. Quando você tem uma fé que é uma expressão dominical no máximo. Quando no máximo ela é despertada por volta de 7 horas, para ver se eu cheguei na igreja aqui 7h20, para no máximo 9h30, 9 horas, estar indo embora. Isso é a tua fé. Mas pastor, está querendo falar que a minha fé é morna? Eu não estou falando nada, que você mesmo analise. Quem sou eu para estar no teu coração? Eu não sei do teu coração. Eu não conheço toda a tua realidade, mas você sabe, e Deus sabe. E o Senhor Jesus falou à igreja, vocês não estão mantendo o fervor meu, vocês apagaram o Espírito, vocês estão sonsos, vocês estão repugnantes, vocês estão em mim, mas eu estou a ponto de lançar vocês para fora. Me assusta quando lá no Evangelho de Lucas, o Senhor Jesus fala que haveria uma terrível destruição para tal local, porque eles não conheceram a época da sua visitação. Em outras palavras, porque Jesus deu-lhes a oportunidade e eles desprezaram. Porque Jesus convidou e eles não quiseram ir. E será que essa chance passa 2 vezes? Eu entendo que não. Eu entendo que não. Tanto é que a geração foi destruída. Se a gente for analisar esse texto lá de Lucas. Aí ele começa a explicar. Olha o verso 17, vamos comigo. O que era a mornidão dele? Presta atenção aqui. Estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma. Jesus não gosta de rico?
Vamos de novo ler o texto, não entendeu nada. Estou rico e abastado. Não é questão de você ter ou não ter dinheiro, é onde teu coração está. Aqui ele está falando, eu tenho já o suficiente, eu tenho uma vida boa. Olha o que Jesus diz, nem sabe que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Pobre, aquela cidade era rica, eles tinham dinheiro, mas Jesus está falando, vocês não têm o principal. Aquela cidade tinha lugares que ajudavam a tratar da vista. E eles julgavam, se tem problema na minha vista, eu vou lá e trato. E Jesus está falando, você é cego. Aquela cidade era produtora de tecido. E ele está falando, vocês têm muita roupa? Sim, mas vocês estão nus. Irmãos, eu creio que não é necessário dizer que essa palavra aqui Jesus está falando no sentido figurado. Ele está usando uma realidade material, visível, para mostrar uma verdade espiritual invisível. Eles diziam, eu estou tranquilo, eu estou bem, eu vou na igreja, eu dou o dízimo. Seria mais ou menos igual a parábola lá em Lucas, do rico e do fariseu e do publicano. O fariseu entrou no templo orando, falou, Senhor Deus, ainda bem que eu não sou igual aquele que está lá no fundo. Eu dou o dízimo de tudo que tenho. Eu oro ao Senhor. Eu jejuo. E o publicano lá no fundo não tinha nem coragem de erguer a cabeça aos céus. Batia no peito e falava, ser propício a mim, pecador. Em outras palavras, ele falava, Deus, tem misericórdia de mim. Deus, faz um sacrifício por mim. Enquanto um se arrotava de que a sua religiosidade não bastava, outro reconhecia que era um pecador miserável e precisava da graça e do favor de Deus. Olha só o que ele continua dizendo, 18. Essa palavra é tremenda. Quando a gente vai analisar, por exemplo, um dos comentaristas, o reverendo Hernandes Dias Lopes, também Simon Kistemaker e outros, destacam, ele fala, aconselho-te. Procura quantas vezes Jesus fala nesse nível para alguém. Ele tinha todo o poder de falar, eu quero que vocês façam isso, e é para fazer isso. Não. Ele chega e fala assim, olha, seria bom, seria muito interessante, é um conselho que eu vos dou, que de mim você compre ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres. O que é esse ouro refinado pelo fogo? Ele não está falando de ouro palpável, ele está falando das riquezas do reino dos céus. Porque se você é rico só para essa terra, talvez você é um pobre no reino dos céus. Você é um infeliz. Mas se você tem a riqueza maior, que é o Senhor do universo, que tudo lhe pertence, você juntamente com Cristo, você é herdeiro de todas as coisas. Uma vez o pessoal veio me questionar, pastor, esse negócio de rua de ouro, na cidade de Santa, Nova Jerusalém, vai ter ruas de ouro, será que vai ser assim mesmo? Meu irmão, é bem provável que seja, porque ninguém vai querer pegar. Ouro lá vai ser daquele nível que você pisar em cima e não tem valor, entendeu? Diante do Rei dos Reis, diante do Senhor da Glória, você vai pisar em ouro e vai achar que não é nada. Ah, pastor, mas ali ele está colocando no sentido de exaltar a cidade. Tudo bem, mas você vai pisar. E não vai querer pegar uma pedrinha. E não vai querer tirar um paralelepípedo lá das ruas de ouro e levar para casa. Você não vai querer fazer isso. Você não vai ter esse tipo de cobiça. Porque o pecado já não mais existe. Foi tirado. E ele fala aqui, olha, vem para mim, compre ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. O que é esse ouro refinado pelo fogo para aquela comunidade daquela época? Era o ouro mais puro, mais limpinho. Essa semana aí roubaram 720 quilos de ouro. Você vê que eles não dão conta nem de proteger o ouro que eles estão transportando. A quadrilha foi astuta, fingiu que foi com uma viatura da Polícia Federal falsificada, mas olhando assim parecia igualzinho, vestiram até coletes. O ouro dessa terra, qualquer um rouba.
o ouro celestial ninguém pode tirar da tua vida. É esse ouro que Jesus está falando. Compre de mim. Mas Senhor, você está falando de comprar, então eu tenho que pagar? Calma, você não entendeu. A palavra de Deus nos fala, quando fala comprar, fala adquirir. Não é a ideia de que sem dinheiro e sem preço, como diz Isaías. Você não vai pagar esse ouro refinado, mas você vai buscar em Deus. Olha a sequência. Vestiduras brancas para te vestires. Lembra que a cidade era um polo comercial de tecido? De que a falta de tecido não era? Como é que Jesus fala de tecido e fala de ouro para quem tinha riqueza e tinha roupa? Mas ele fala de vestiduras brancas, que significa a pureza que só Jesus pode dar. A purificação dos nossos pecados, da nossa alma. Aquelas pessoas tinham roupas, mas estavam nus, estavam despidas, porque não tinha a vestimenta maior e principal, que é as vestes de justiça, que só Jesus dá. De que forma que a vergonha da nudez? É fato que em muitas regiões haviam festas e orgias onde a nudez era normal, onde os bacanais, as bagunças sexuais que faziam, desde aquela época até os dias de hoje, acontecem. Mas aqui não está se referindo só a esse tipo de nudez. Está se referindo sim àquelas pessoas que não têm a veste principal, que é a que Deus dá. Na sequência ele fala: e colírio para os gírios dos olhos, para que vejas. Senhor, eu não sou cego, eu estou na igreja. Ele fala: você está na igreja e está certo. Você não vê o principal, você só vê os outros. Quantas pessoas que se achegam à igreja só para olhar aquilo que está errado, só para ver o que o pastor está errando, só para ver o que o irmão está errando, só para ter uma crítica, para ter uma palavra ruim. E não percebe que está cega. Porque em lugar nenhum você vai achar um lugar perfeito. Não irá achar. Por isso que a Bíblia fala que os olhos são a luz do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o restante vai ser bom. Mas se o teu olho é ruim, você só vai ver coisa ruim. A boca fala do que o coração está cheio. Se de repente só está vendo coisa ruim, será que realmente o problema está nos outros ou está em você? E Jesus fala: você não está vendo que você está cego? Eu quero que você enxergue. Eu quero que você fique vestido. Eu quero que você tenha ouro meu. Olha o 19. Grava aí, Jesus repreende e corrige e disciplina, porque Ele ama. Ah, pastor, mas eu não gosto de correção. Eu também não. Mas glória a Deus por cada correção que a minha mãe me deu. Como eu já narrei para vocês, eu tinha surra em aveiro. E vai que faz Marte já está apanhado. Mas glória a Deus, eu podia não saber porque eu estava apanhando, mas ela sabia porque eu estava batendo. Às vezes os pais não explicavam, mas depois de um tempo eu falei: realmente eu precisava ter apanhado. Ele não estava certo. Está falando para espancar? Estou falando para espancar não, estou falando o seguinte, que algumas correções que eu recebi e que eu não gostei, foi glória a Deus. Glória a Deus. Ninguém ao ser corrigido, diz Hebreus, tem por isso um motivo de alegria. Mas a correção depois, quando a gente degusta aquilo e absorve e entende, vai produzir fruto correto. A palavra de Deus, do Senhor Jesus Cristo, está falando assim: eu repreendo e disciplino, porque eu amo. Queridos, ninguém se importa com você, ninguém te corrige. É bem provável que não te ama. É bem provável que só está indo em embalo contigo, e a hora que o tempo ficar feio vai te largar. Quem se preocupa, se corrige. Quem ama, manifesta amor se for necessário, até corrigindo. É impossível um pai que ama não corrigir seu filho. Não tem hora que tem que dar uma corrigidinha lá no Guilherme? Ou estou errado? Tem. Samuelzinho tem hora que tem que dar uns ajustes? Tem.
Dona Tifre, tem que dar uns ajustes. E Deus dá uns ajustes na gente. Tem hora que dói mais, tem hora que dói menos. Recebe, meu irmão. Recebe. Foge de Deus não. Não foge da igreja, não foge do pastor, não foge de alguém que está falando para você a verdade só porque te incomoda. Mas olhe se essa verdade está te mostrando algo a ser corrigido, e diz aqui: sê, pois, zeloso e arrependa-te. Queridos, essa carta, ela confronta radicalmente, porque ela está falando: cria vergonha, sai dessa vida, volte para Jesus enquanto é tempo, reconhece que está errado e para. Porque arrependimento sem mudança de atitude não é verdadeiro. Uma vez me chegaram assim, até hoje, semana passada, acho que me perguntaram: pastor, quantas vezes Deus pode me perdoar? Quantas vezes você é arrependido buscar? Uma vez o cidadão me falou: pastor, eu já passei muitos por lado de lá, entende? Matou. Passou muitos por lado de lá. Ele chegou para mim e falou: sabe que Deus me perdoa? Eu falei: se você estiver arrependido, Deus perdoa. Mas se eu matar mais? E se você se arrepender, Deus perdoa. Mas se você realmente se arrepender, você não vai querer matar mais. Você vai evitar esse caminho, porque sabe que esse caminho não agrada a Deus. E você vai buscar a Deus, e você vai orar a Deus para não ir por esse caminho. Arrependimento significa: Senhor, eu estou errado, me perdoa, mas me ajuda a não andar errado, porque eu não consigo ir sozinho. Senhor, como disse Moisés, se o Senhor não for comigo, não me manda aí. Me ajuda e me livra de mim mesmo, tem horas. Eu repreendo e disciplino há quantos anos. Ser, pois, zeloso. Lembra da palavra zeloso? No zelo não sejais remissos. A gente leu lá em Romanos. O que é remisso no zelo? Vamos fazer esse negócio aqui, mas não vamos fazer certinho, não. Pode ser assim. Para a igreja de Deus, pode deixar tortinho assim. Ô irmão, pensa num pastor doido quando eu vejo isso. É para Deus, tem que ser o dobro, de arrumadinho, ajeitadinho. Eu posso fazer algo ruim porque não sei fazer melhor, mas não porque não tive zelo. E se eu surpreender a fazer melhor, eu vou ter que voltar lá e fazer de novo. Já reparou que às vezes a gente quer o melhor para a nossa casa, para o reino de Deus e para a obra de Deus? Não. Pensa num cara bravo quando trazem refúgio aqui para a igreja. Refúgio. Coisa que você não quer, não dá para ninguém, não presta para você, não presta para ninguém, e você quer deixar na igreja. Muitas vezes eu mandei levar de volta. Quando eu via, né? Geralmente o pessoal não deixa nem eu ver. Fico bravo. Não presta para você, você não usa para você, você quer que a igreja receba. Vai dar isso para o teu governador. Para! Para! O que é isso? Então a igreja de Deus, você tem que dar o resto do refúgio que não presta? É assim que você está considerando o teu Deus? Ah, não, que a igreja vai encaminhar. Eu não estou falando isso, irmão. Presta bem atenção. A igreja vai encaminhar, vai abençoar alguém. Não estou falando isso. Eu estou falando que no teu coração você está dando o que não presta. O que não presta. Não o que dá para servir para alguém. O que dá para servir para alguém, glória a Deus, vou me encaminhar para alguém. Esse ano, a cidade de Curitiba fez uma campanha para que as pessoas doassem roupas boas. Eu falei: mas não é possível. Você tem que fazer uma campanha para as pessoas doarem roupa boa. Será que eles não sabem que não dá para usar roupa que não é boa? Tem que fazer uma campanha. Chegou a esse tamanho de estupidez do ser humano. Em casa eu tenho uma regra: está rasgado, eu não uso, não vou dar para ninguém, é lixo. Eu vou dar para alguém aquilo que eu não estou usando, mas está bom, dá para usar.
Preste bem atenção. Zelo. Você tem que ter zelo até para se arrepender. Você entendeu isso? O que é zelo para se arrepender? Deus mandou, arrepende-te. Se você não é zeloso, você não se arrepende. Você acha que o que Deus falou não vale. Uma vez o Dr. Augusto Nicodemos disse para a classe, explicando o que era confissão de pecados. Eu achei muito bonita a definição e quero compartilhar com vocês. Isso foi por volta do ano de 1996. Para ver que o meu cabeção guarda as coisas. Chegaram para ele, pastor, o que é confissão de pecados? Confissão é você dizer o que Deus disse. Para, professor, você é doido? Dizer o que Deus disse. Se Deus falou que tal coisa é errada, tal coisa é errada, pronto. Aí você vai para Deus e Deus fala, Deus, a tua palavra diz, ser zeloso. Deus, eu não estou sendo zeloso, me perdoa. Pronto. Isso é confessar. Agora, quando você não confessa, tem um negocinho de arrogância, tem uma coisinha esquisita no teu coração. Quer ver o exemplo? Você não é zeloso, só que você nunca pediu perdão. Aí você está querendo dizer que o que Deus disse aqui não vale para você. Ou então para você não é bem assim, é só para os outros. Você está querendo dizer que o que Deus disse e deixou registrado, não vale. Você está sendo seletivo naquilo que Deus falou e que vale, e daquilo que você acha que não vale. Falei, boa, é dizer o que Deus disse. Se Deus falou, ame, eu não estou amando, eu te confesso, Deus me perdoa porque eu não estou amando. Em nome de Jesus, amém. É só isso? Se você estiver arrependido, é. Se você não tiver, também não vale. Essa última parte aí foi que Deus trouxe algo novo. Vamos junto. Não é novo para vocês, estou falando que é novo na minha compreensão. 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Quem está à porta? Jesus. Quem está dentro? Quem que é mais digno e quem que é menos digno? Irmão, geralmente é a gente que vai ter comunhão com Jesus aqui, é Ele vindo ter comunhão com a gente. Entende isso? A ideia de entrar numa casa e comer junto? Geralmente Ele é o anfitrião, aqui o anfitrião está sendo você. E ao sentar na mesa, há até uma inversão. Ele passa a ser aquele que serve, ao invés de ser servido. Irmãos, que imagem fantástica. A gente usa muito esse texto para evangelismo, não estou falando que está errado. Mas esse texto aqui, especialmente, ele está falando para crentes, para aqueles que já têm comunhão com Ele. Falando, olha, eu estou à porta e quero ir sentar com você e ter um papo com você. Você quer me receber? Pensa em que conversa ridícula. Assim, ridículo que eu falo, não é Deus que está me falando isso. É eu não recebê-lo. Só que quantas e quantas vezes a gente deixa a porta fechada para Deus? Quando que eu e você deixamos a porta fechada para Deus? É quando a palavra do Senhor Jesus, a palavra de Deus fala conosco e a gente não se importa. Não dá água, não dá guarida. Ele quer entrar e fazer uma revolução, mas eu fico naquela mordidão, naquele estado tosco, naquele estado ridículo meu de achar que assim está bom. E não chego mais para perto, não deixa ele vir. Eu não quero estar com ele, mas não deixa ele estar comigo. Eu falei, mas Senhor,
Eu estou lá, ó. Filha, abre aí, vamos conversar. Isso é lá dentro. Agora não. Agora não. Deixa eu terminar o Netflix. Deixa eu terminar no Face. Deixa eu dar umas postadas. Deixa eu compartilhar algumas coisas para estar bombando. Abre logo essa porta, deixa Jesus entrar, sai dessa vidinha doida. Sai dessa vida esquisita, deixa Jesus assumir esse trono. Deixa Jesus fazer uma diferença que é tanto necessária. Irmãos, o reino, se a nossa vida, se a tua vida, se a minha vida se resume apenas a essa existência, nós somos os mais infelizes dos homens. Diz o apóstolo Paulo na carta aos Coríntios, capítulo 15, primeira carta. Se não tem ressurreição, se Jesus não vem, se essa palavra não é verdadeira, o que a gente está fazendo aqui? Vamos embora. Jesus está falando, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz. Irmão, na boa, ele podia ou não meter o pé? Já que você quer pensar, vamos pensar em porta. Uma porta. Ele podia meter o pé? Sim. Tinha todo direito? Tinha. Ele podia pegar uma chave reserva e entrar? Sim. Ele podia passar pela porta? Sim. Ele podia se fazer presente lá dentro? Sim. Só que eu já falei várias vezes aqui, vou repetir. Nosso Senhor e a ação de Deus é tremendamente maravilhosa, mas Ele não arromba, não rebenta. Ele constrói, Ele edifica. Ele convida, Ele não destrava no peito. Eu acho lindo quando o Senhor fala, olha aí, vai deixar eu entrar? Sendo que Ele podia entrar, sem pedir. Alguns falam que a imagem aqui é de uma porta trancada por dentro. Sem problema. Você acha que tem algum impedimento para Jesus fazer assim? Trava, saia. E a trava cai. Porta, abra. E a porta abrir. Jesus teria algum impedimento de fazer isso? Nenhum. Mas Ele quer que você tome essa atitude consciente de querer ter comunhão com Ele. Daí, nessa viagem eu vi umas coisas, depois eu compartilho com o senhor. Escola de oração. Uma igreja que eu passei, eu vi uma escola de oração. Depois eu explico para vocês. Falo com o pastor Anísio. Eu pensei, interessante explicar como se ora. E eu falei, poxa, no início da minha caminhada, eu tive um pessoal que caminhou comigo, uns 6 meses, quase um ano, a gente orava demais. Dia que eu orava meia hora, não tinha orado nada. Era oração de 2 horas, 1 hora. Ó, de olho aberto, não escandaliza não, viu? De olho aberto. Caminhando e orando, conversando com Deus. Quanto foi bom aquilo para mim? O quanto foi bom. Mas eu pensei, muitos de nós não tiveram essa experiência. Não tiveram esse discipulado de oração, pastor. Eu atirei lá enquanto eu vi o pastor falando, falei, é uma ideia. Vou levar o pastor Anísio. Em outras palavras, Jesus está falando, vem para perto, vamos junto. Deixa eu entrar aí. Deixa eu fazer parte da tua história. Para de me bloquear. Para de apagar o meu espírito. Para de fechar a porta na minha cara. Para de apagar. Deixa ser crente. Doutor Hernandes Dias Lopes diz o seguinte, sede fervorosos de espírito. Esse fervoroso de espírito não é um crente fanático louco, que não dá bom dia para ninguém, xinga todo mundo e fala que todo mundo vai para o inferno. Esse é doido mesmo. Estou falando aquela pessoa que por dentro é cheio de Deus, cheio do Espírito Santo. Ele ama, ele manifesta amor, ele transborda Jesus Cristo. Aonde ele chega, a capeta sai voando, voa a pena para todo lado. Será que tem pena? Será que quer? Você que está numa libertação geral. Chega a paz, chega a vida onde ele está. Você é assim? Não, tem que ser. Aonde você chega? Chega a bênção ou chega a confusão? Se onde você chega, está chegando a confusão, tem algo errado. Você é a solução, você não é a confusão. Se o pessoal fala, olha, lá vem aquele crente, vamos embora, tem algo errado.
Na verdade, quando chegasse o crente, era para falar: olha, vamos estar perto desse crente que tem coisa boa aí, tem conversa boa, tem bênção. Jesus está à porta e quer entrar. E aí? Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. Outra coisa que me despertou aqui. Havia um conceito de que na presença de Deus ninguém ficaria sentado. E o que ele está falando aqui? Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. Irmão, sabe como é que eu penso aqui? Tem gente que acha que é um troninho, né? Eu vejo mais como um sofá. Sabe aquele sofazão grande assim, Jesus sentando e todo mundo querendo encostar nele? É desse jeito que eu vejo. Eu não vejo uma cadeirinha para cada um, eu vejo um sofazão e todo mundo juntinho. Porque Jesus quer que a gente esteja perto dele. E não cada um na sua. E todo mundo ligado e junto. Porque essa é a ideia de corpo. A ideia de corpo de Cristo é que nós precisamos e dependemos um do outro. A ideia de autossuficiência, de independência, não é uma ideia bíblica. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei no trono do meu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Destacamos aqui: o Senhor conhece o nosso modo de vida. O Senhor ordena o arrependimento de pecados. Deus nos convida a um convívio mais próximo. Deus deixa uma promessa motivadora. E aí, o que vamos fazer? Eu não consigo olhar esse texto e falar: olha, não faz nada. Não fazer nada significa: você está muito bom, glória a Deus. Você está muito bom, glória a Deus. Você está um tremendo mentiroso com você mesmo. Não fazer nada aqui, ou você está muito bom, e glória a Deus por isso, eu creio. Você pode estar, não sou o Senhor da tua vida. Ou então, se você lê esse texto, ouve esse texto, não se incomoda, você está um tremendo mentiroso com você mesmo. Você está se enganando. Eu não quero me enganar, eu não sei você. Eu olho para esse texto assim e falo: Deus, me perdoa. Não poucas vezes eu não tenho tido todo o zelo que o Senhor merece. Que o Senhor merece. Às vezes eu te ofereço a minha dedicação, mas diante do que o Senhor merece, ainda é pouco. E Deus, quando é para eu ser fervoroso, cheio, alegre no espírito, eu estou lá murmurando e reclamando, ranzinza, rabugento, xarope. Oh, coisa chata. Será que vocês também acontece isso? Te confesso, já é bem menos. Te garanto. Melhorou bastante, né, Rô? Fala comigo, por favor. Eu não falo pela voz. Mas tem dia que eu não estou cheio do Espírito quanto eu poderia. Tem dia que eu não estou fervoroso como Deus espera de mim. Para mim é vergonha. Tem dia que eu não estou tão zeloso o quanto o meu Deus merece. E ao ler essa palavra, tem hora que eu falo: Deus, mordidão, sai dos infernos, dos capetas que vem atormentar a minha vida. Eu quero ser quente, não importa o que vão falar de mim. Eu quero ser fervoroso, não quero ser aquela pessoa que o mundo está passando e não estou nem aí. Eu quero fazer diferença. Eu não quero ser mais um. Eu não quero que essa geração passe e que a minha vida passe sem que eu viva intensamente o que o Senhor quer para mim. Entende isso? Eu não sei você, mas eu quero sim. Eu quero que Jesus entre. Eu quero que Jesus sente à mesa. E se Ele deixar, eu quero servir. Mas eu sei que muitas vezes é Ele que me serve ao sentar nessa mesa. Me serve com as suas palavras de vida, o seu perdão, a sua graça, a sua misericórdia.
te pergunta, essa igreja que merecia esse amor, essa igreja morna e sonsa, merecia ele falar, eu quero entrar e sentar com vocês? Merecia ouvir essa palavra, aconselho-te. Olha que palavra bonita, até sou bonita, né? Ó, seria bom que vocês fizessem assim. Compra ouro refinado meu, recebe as vestes que eu dou, passa colírio para você passar a enxergar, para de viver na presunção da tua autossuficiência e viva a vida com Deus agora, já, intensamente. Eu quero. Eu quero. Eu preciso. Fique em pé, aqueles que puderem. Se você também precisa renovar o teu compromisso, se por acaso você está ficando morno, se por acaso essa palavra de Deus nessa noite, Deus escolheu falar essa palavra para a tua vida e o Espírito Santo falou ao teu coração por essa palavra lida e explicada, peça a Deus misericórdia, peça que perdoe aquilo que é necessário na tua vida. Fala, Jesus, entra, toma direção, senta aqui na mesa, come comigo, Deus. Jesus, nos perdoe as tantas vezes que te deixamos por lado de fora. Quando temos chance, Deus, de estar mais perto de Ti, a gente despreza. Perdoe, Senhor. Perdoe a loucura da nossa arrogância, da nossa autossuficiência. Perdoe a minha vida, Deus, que às vezes como ministro eu não resplandeço a Tua face o quanto eu deveria. Perdoe, Senhor, a vida da Tua igreja, quando com as Tuas ricas e preciosas promessas a gente não se alegra. Perdoe, Senhor, quando tendo tanto junto a Ti, a gente Te busca tão pouco. Perdoe Teus filhos e filhas que nesse instante reconhecem as mornidões em diversas áreas da sua vida, que tem levado a uma apatia, a uma indiferença, a uma comunhão esquisita contigo, e não aquela fervorosa, aquela vibrante, aquela alegre contigo, meu Deus, como tinham, talvez no início. Nos perdoe, Deus, como diz a outra carta, porque deixamos o primeiro amor. Nos perdoe, Deus, quando temos a chance de testemunhar do Teu nome e não falamos. Nos perdoe também, Deus, às vezes que os nossos lábios, a nossa mente é usada para falar o que não convém, para entregar os nossos olhos a coisas inconvenientes. Ó Senhor Jesus, perdoa, purifica aqueles irmãos e irmãs, aquele que nesse instante confessa a Ti, Pai, que precisa de uma mudança, de uma renovação. Nós queremos o ouro refinado do Senhor, nós queremos as vestes que o Senhor dá, nós queremos o colírio que o Senhor concede, nós queremos que o Senhor sente a nossa mesa, nós queremos que o Senhor entre na nossa vida, na nossa casa. Oh Jesus, oh Jesus, perdoa, Senhor. Nos ajuda a viver para Ti, Deus. Obrigado porque o Senhor nos ama. Obrigado porque o Senhor ama. O Senhor corrige a quem o Senhor ama. E recebemos a correção do Senhor, Pai, reconhecendo que é fruto do Teu amor. Louvado seja o Teu nome.
Nos ensina, Pai, a sermos fervorosos e não frios, e não essa mornidão, mas que vivamos no calor do Teu Espírito, que não deixemos apagar, Deus, esse Espírito. Obrigado, meu Deus, por esse culto. Nós oramos agora também, Deus, pelo irmão Ramos, que o Senhor visite essa vida. Nós oramos pelo irmão Misma, também esteja restabelecendo por completo. Nós oramos por esses parentes do pastoranismo que estão de luto, esteja confortando. Por esses parentes da Selma também, que estão de luto, que o Senhor conforte. Nós oramos pelo seu Ricardo, a dona Filomena, pelo Lucas, meu Deus, pela Denise. Nós oramos pela dona Marta, nós oramos pela dona Cleusa, a dona Neuza. Nós oramos por aqueles enfermos necessitados da tua igreja. Nós oramos pelas oportunidades de trabalho. Deus, olha lá o irmão Gilmar, o irmão Emerson, a irmã Adriana. Visita aquela família, traz uma oportunidade de trabalho, meu Deus. Visita aqueles irmãos e irmãs que estão procurando, Deus, ganhar o seu sustento honestamente. Visita o nosso país, Deus, cura a nossa terra. Abençoa os governantes constituídos, traz do Teu Espírito, Senhor. Perdoa os pecados do Brasil, Senhor. Perdoa os pecados da Tua igreja. Traga purificação para a nossa terra, Senhor. Ó Deus, muito obrigado por esse momento que estamos aqui te dando honra e glória. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, o consolo, o conforto e a presença do Espírito Santo esteja com todos vocês, com todo o povo de Deus, com aqueles que acompanham pela internet, hoje e sempre. Amém.